Fala galera do Museu da Capoeira, mais um vídeo aqui pra gente aí do canal, uma produção independente. Esse vídeo demorou muitos e muitos meses a ser produzido, tá certo? Esse durou bastante. Nós temos vários vídeos independentes aí do Museu da Capoeira que vocês podem assistir aqui no nosso canal, partilhar, comentar, tá certo? Esses vídeos eles são produzidos através dos clubes de membros que vem nos apoiando e tentando dar aqui uma força para o nosso canal. Então você que quer ajudar projetos como esse de estudo da capoeira, se inscreve aí no nosso clube de membros e dá uma força. Partilha, comenta e coloca o like no vídeo, beleza? Esse vídeo aqui ele foi produzido baseado numa matéria da revista Capoeira do nosso Frederico José Abreu, Fred Abreu, né, um grande pesquisador, historiador da nossa capoeira, já não está entre nós, mas foi sempre uma pessoa que ensinou para todo mundo o que é a partilha, tá? Então o Fred Abreu é uma pessoa que tem uma responsabilidade enorme com a capoeira. Tem a filha dele, Elzinha Abreu, que hoje ainda mantém todo um arquivo, todo o material dele. Então, se vocês quiserem saber dos livros do Fred Abreu, procura ela, que ela pode ter muito material ainda para poder disponibilizar, tá bom? Vale a pena pesquisar sobre esse grande historiador. Então, esses vídeos que a gente vai produzindo aqui, tem vários apêndices, a gente vai tentando criar vários caminhos diferentes de história. Tá? Então, o surgimento das Irmandades, por exemplo, a ligação que isso tem com a própria história da escravidão em Portugal, né? Essa luta entre muçulmanos e cristãos, ou seja, a chegada dos escravos em Lisboa, a criação das Irmandades, a exportação para o Brasil, a chegada dos escravos no Brasil. Então, a capoeira da Bahia, capoeira da Bahia do século XIX, esse vídeo está muito rico em muitos apêndices históricos. Você traga um caderno, uma caneta, antes de começar, dê um pause, agora vai buscar agora um caderno, uma caneta para anotar. Esse vídeo você tem que ver duas vezes, porque você tem que ouvir, ver o áudio, ver as imagens também, anotar também todo o grafismo que a gente fez de complemento, beleza? Para poder você estudar melhor o vídeo. Não são vídeos para consumo rápido, beleza? E vamos embora. E quem puder, partilha, se inscreve no clube de membros e dá aquele alô aí nos comentários. Valeu, galera. Axé! A expectativa é que esse estudo precisem as principais fontes alimentadoras da chamada capoeira baiana, hoje universalizada com a forma de jogar capoeira. Neste vídeo, para além de abordarmos o cotidiano dos capoeiras da Bahia do século XIX, iremos ainda mergulhar nos detalhes históricos dos atores e símbolos apresentados na narrativa, como forma de trazer sentido e sentimento para a história aqui contada. São apêndices importantes para o maior conhecimento dos capoeiras. Aspectos e cenas de Salvador. Estas duas aquarelas, pintadas no início do século XIX por autor desconhecido, apresentam vistas da cidade de Salvador. Na primeira, um trecho das antigas ruas das Mercês e do Rosário, atual Avenida 7 de Setembro, visto da atual Praça da Aclamação. Nota-se, à direita, a face lateral da igreja Nossa Senhora das Mercês, aparecendo a cruz no topo do frontão da fachada principal. A devoção de Nossa Senhora das Mercês surgiu em Espanha. Durante a invasão moura na Espanha, os cristãos estavam sendo perseguidos e muitos eram escravizados. Depois de terem tido um sonho comum com a Virgem Maria, Pedro Nolasco e Raimundo de Penaforte, um teólogo, depois de descobrirem que tinham um sonho comum, foram procurar o rei. E, para surpresa de todos, Dom Jaime I também teve o mesmo sonho que os outros dois. No sonho, apareceu a Virgem, dizendo-lhes para fundar a ordem com o objetivo de proteger os cristãos e libertar os fiéis cativos. Era o ano de 1218, quando foi criada a Ordem Real Celestial e Militar de Nossa Senhora das Mercês para a redenção dos cativos, e Pedro foi nomeado Grã-Mestre da Ordem, sendo canonizado posteriormente de São Pedro Nolasco. A palavra mercê vem do português arcaico que significa favor, graça, benefício, perdão, indulto. Esse último significado é relevante na história de Nossa Senhora da Mercê, pois significa libertação. A coroa de 12 estrelas sobre a cabeça de Nossa Senhora das Mercês lembram a Virgem Maria e também a passagem do Apocalipse 12 de São João, onde o mesmo menciona uma mulher com uma coroa de 12 estrelas. Em uma das mãos, a santa segura um escapulário.
é o símbolo de proteção para todos aqueles que lutam pela libertação da escravidão. A corrente na mão de Nossa Senhora das Mercês nos falam que ela quer a libertação de todo e qualquer tipo de escravidão. A Ordem dos Mercenários atendeu a esse pedido da mãe e libertou milhares de cristãos da escravidão causada pelos muçulmanos. Protetora dos cristãos cativos dos mouros na África, principalmente os marinheiros e mercadores subjugados no mar Mediterrâneo, a devoção chegou a Portugal, onde difundiu-se de Alenquer para Santarém e para Lisboa. A devoção foi trazida pelos frades mercedários para o Brasil, onde floresceram diversas confrarias, formadas principalmente por escravos, os quais consideravam Nossa Senhora das Mercês padroeira de sua libertação. Ainda nos referindo à primeira aquarela, depois de vermos a lateral da igreja Nossa Senhora das Mercês, com a cruz no topo, mais ao longe podemos ver as torres da igreja Nossa Senhora do Rosário, a Irmandade da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Tratou-se da primeira confraria de africanos fundadas em Portugal, e a data da sua criação, muito precoce, deve retomar 1460. Esses tipos de confrarias eram associações de africanos, escravos ou forros. Para além das eventuais razões de devoção religiosa, seja provável que essas irmandades procurassem um espaço de sociabilidade, em que o encontro entre iguais reforçava a autoestima pessoal e ajudava a uma reconstrução da identidade cultural de grupo, aspecto inestimável para quem era obrigado a viver num mundo em que lhes era estranho e muitas vezes hostil. O caráter assistencial também era comum entre as confrarias e irmandades. Aos confrades era assegurado apoio em caso de doença ou de grandes dificuldades, e além disso, era garantido que não lhes faltaria um funeral digno, acompanhamento até a última morada e, pelo menos, uma missa de sufrágio. Para os escravos, porém, as confrarias eram também um importante instrumento de defesa, praticamente o único. Sem elas, os tribunais eram-lhes quase que inacessíveis, contra o poder arbitrário dos senhores. É certo que nem todas as confrarias tinham igual poder de intervenção, que dependia dos privilégios que lhes eram concedidos, e as definiam juridicialmente, mas todas elas assumiam como uma das suas missões a defesa dos irmãos escravos e a procura da sua liberdade. Na primeira década do século XVI, uma carta de privilégio concedida à então e única confraria do Rosário de Lisboa permitia aos confrades negros, por si e por seus procuradores, demandar e obrigar a liberdade e a alforria de qualquer preto ou preta que forem confrades. Neste sentido, pelo menos algumas irmandades tinham direito a resgatarem os irmãos escravos que os senhores quisessem vender para fora do reino ou a quem dessem maltrato e áspero e ruim cativeiro. Nesse último caso, a Irmandade teria de que citar judicialmente o respectivo senhor e, em ambas as situações, pagar o preço de mercado pelo escravo resgatado. Segundo Didier Laron, essa configuração sem equivalente entre todos os sistemas esclavagistas da época moderna não obteve tanto sucesso nas confrarias negras brasileiras, que tentaram em vários momentos obter idênticos privilégios. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário chegou ao Brasil em meados do século XVI, sendo a Irmandade dos Homens Pretos de Olinda a mais antiga do país. Já a Irmandade de Salvador foi fundada em 1685. Voltando para a segunda aquarela, tirada do local onde hoje se encontra o Palácio da Aclamação, à direita da Rua do Forte de São Pedro, Visconde de São Lourenço, Campo Grande e Garcia, mostra uma parte do Forte de São Pedro, quartel do Regimento de Artilharia e sua esplanada fronteiriça. São de notar-se em ambas as aquarelas, além da arte e bom gosto do desenho, a riqueza documental, arquitetônica e humana. As residências do século XVIII, com suas janelas emolduradas, a afeição típica das construções baianas da época. Todo o numeroso e movimentado elenco que enche as ruas, desde os capoeiras com seu jogo lento, as lavadeiras que se estendem as roupas a corar, negros de ganho a transportarem amarrados a 2 varais um grande tonel, aguadeiros e soldados em repouso, cavaleiros bem montados, tanto civis como militares, senhores e demais bem vestidos em uma cadeirinha de arruar. O olhar dos estrangeiros.
uma capital africana. Foi esta a impressão de Robert Avelirman, um viajante alemão, sobre a cidade da Bahia, quando nela chegou em 1858, ao se deparar com a quantidade e movimentação de pessoas negras pelas ruas, como mostram essas aquarelas. Nelas, entre outras cenas do cotidiano, estão estampados a luta, o folguedo e a labuta no mesmo cenário, acontecendo simultaneamente. Admirado ficou o alemão com a arte de amaciar o peso e de mercar dos carregadores e vendedores ambulantes negros. Carregar um peso é quase uma dança, anotou ele, observando os carregadores negros combinando, cadenciando seus movimentos corporais com gritos rítmicos. Quanto aos mercadores, o que o impressionou foram os gritos, a comicidade e a alegria dos mesmos, contrastando de uma maneira estranha com a ideia de escravidão, segundo afirmou. Como a capoeira é localizada historicamente pela tradição oral, no meio desse ambiente pode-se supor o quanto de interação houve entre ela e esses ritos de rua, o quanto a cadência dos passos dos carregadores influenciou a cadência dos passos dos capoeiras. O rumor da festa, os pregões dos mercadores, o espírito de brincadeira e o sentimento de alegria, que contrariavam as ordens que o sistema escravocrata impunha. E é essa natureza de resistência que compõe a capoeira. Ainda com as vistas, deslumbramentos e preconceitos dos estrangeiros, Charles Ribeirolles, Rugendas e James Wetwell, que visitaram a Bahia no século XIX. Por Charles Ribeirolles, em edição do livro Brasil Pitoresco 1859, História, Descrição, Viagens, Instituições, Colonização. Jogos e danças dos negros. No sábado à noite, depois do último trabalho da semana, é dia santificado, que traz folga e repouso. Concede-se aos negros 1 ou 2 horas para a dança. Reúnem-se então no terreiro, chamam-se, agrupam-se, incitam-se e a festa começa. Aqui é a capoeira, espécie de dança física, de evoluções atrevidas e guerreiras, cadenciada pelo tambor do Congo. Ali, o batuque, posições frias ou lascivas, que os sons da viola urucungo aceleram ou demoram. Mais além, tripudia-se a dança louca, da qual olhos, seios, quadris, tudo fala, tudo provoca, espécie de frenesi convulsivo e inebriante que é chamado de lundum. Alegrias grosseiras, volúpias asquerosas, febres libertinas, tudo isto é nojento, é triste, porém os negros apreciam essas baixezas e outros ali encontram proveitos. No século XIX, podemos ainda nos deparar com a figura do capoeira baiano. Essa gravura de Rugendas é interpretada por bons historiadores e capoeiristas como sendo de um jogo de capoeira. O cenário é uma ilha de mato já cortado, localizado na Boa Viagem, parte baixa da cidade de Salvador. Cada dia se questiona mais essa história do nome da capoeira ter se originado em função de sua experiência na capoeira, que na língua tupi quer dizer mata-rala. A este questionamento acrescenta-se a afirmação de que a experiência histórica da capoeira é exclusivamente urbana. Não parece conveniente contrapor mato à urbanidade. Quando essa gravura foi desenhada, primeira metade do século XIX, Salvador se destacava como uma das cidades mais importantes da América, possuindo tanto no seu contorno como no miolo um espesso matagal, território muitas vezes preferido pelo negro para habitar ou se esconder, para folgar, conspirar e lutar, lugar sagrado para o culto dos seus orixás, região de trabalho, zona de amor, refúgio, lugar seguro. Se o matagal da cidade de Salvador foi um território essencial para o cotidiano do negro, por que dele excluir a prática da capoeira? Por ausência de provas documentais? A defesa da tese da capoeira como prática exclusivamente urbana não pode deixar de analisar o relato de Charles Ribeirolles, que foi feito tornado como referência fazendas localizadas no interior da Bahia, do Rio de Janeiro e de outros estados do Brasil. Termicidade e repressão. Apesar do homem negro, em Salvador e no recôncavo baiano, experimentar durante o século XIX, entre aspas, relativa liberdade, o sistema repressivo atuou de forma muito rigorosa sobre ele, principalmente porque, naquele século, o estado da Bahia foi palco de muitos levantes de escravos. Com vistas à repressão, os governos que se sucediam não chegavam a um denominador comum
quando tinham como alvo a proibição aos batuques negros. Como batuque, parece que se incluía o candomblé, o samba, a capoeira, o batuque, luta, as danças, o canto e o vozerio dos negros. Em 1805, o Conde da Ponte, então governador, endurecia, proibindo os batuques, com a justificativa de que os escravos nessa cidade não tinham sujeição alguma. Juntavam-se quando e onde queriam, dançavam e cantavam os de sonoros batuques por toda a cidade e a toda hora. Por outro lado, em 1810, assume o governo Conde dos Arcos, que libera a prática dos batuques em locais, dias e horas determinados, justificando que, agindo assim, proporcionava uma oportunidade para os negros se divertirem e, ao mesmo tempo, por estarem juntos, renovarem suas ideias de aversão recíproca, em razão às diferenças étnicas e religiosas que trouxeram da África e que ainda perduravam no Brasil. Nenhum dos dois condes acertou. Os batuques não se extinguiram e continuaram sendo oportunidade para ajuntamento de negros, favorecendo a criação de laços comunitários e ocasião para conspirações. É significativo que muitos dos levantes escravos, acontecidos na Bahia do século XIX, coincidam com dias de festas e lazer. E é nessa associação de festa com luta que parecem ganhar sentido as expressões como brigar brincando, a felicidade do negro é uma felicidade guerreira. Princípios esses encontrados na própria capoeira. As impressões dos viajantes estrangeiros sobre a capoeira da Bahia do século XIX podem nos trazer algumas pistas. Ribeiroles, 1858. Rugendas, mais ou menos 1835. Wertherl, 1842 a 1857. Conceito, dança pírrica. Fogueiro guerreiro violento. Briga, espetáculo jocoso. Dinâmica, evoluções atrevidas e combativas. Dois campeões se precipitam um contra o outro, lançam-se, evitam-se. São todo movimento, saltando e mexendo braços e pernas sem parar. Finalidade, dar com a cabeça no peito do adversário que se deseja derrubar. Golpes e movimentos, cabeçadas, saltos de lado, paradas hábeis. Pontapé na canela, brigando com as mãos abertas, raramente socos. Instrumentos, tambor do Congo. Armas, faca. Degeneração, briga, sangramento, cabeça versus cabeça. Raramente chegam socos, ou, ao menos, a pancadas capazes de lhes causar sérios danos. Ocasiões, sábados e vésperas dos dias santos. Horário, sábado à noite, após a última tarefa do dia. Duração, a noite toda, 1 ou 2 horas. Animais, bodes, macacos. O Alabama. Quem já passa as vistas pelos jornais baianos do século XIX, atrás de notícias de capoeira, reclama da escassez quase absoluta delas. Uma referência preciosa, no entanto, é o jornal baiano Alabama, que fazia da rua a principal fonte do noticiário. No meio das cotidianas desordens por ele notificadas, aparecem tipos distintos de capoeiras, fidalgos, agentes municipais, crioulos da Guarda Nacional, espantando-se o jornal em reconhecer não ser mais a capoeira restrita aos negros, não ser mais exclusiva da, entre aspas, classe molecal. No episódio do recrutamento para a Guerra do Paraguai, está um flagrante de como também pode ter sido brutais as medidas para a formação dos batalhões de voluntários da pátria. A participação de capoeiras baianos na Guerra do Paraguai era para os velhos mestres da capoeira da Bahia motivo de orgulho e de afirmação. Por a classe ter prestado serviço de guerra, reivindicavam eles lugar de heróis na história do Brasil, para assim refugar a imagem depreciada que a sociedade a essa história deles fazia. Outro episódio histórico também muito valorizado pelos capoeiras baianos foi a participação deles no batalhão Quebra-Pedra, na Guerra da Independência da Bahia em 1823, como se lê nesse trecho dos manuscritos do mestre Noronha. Tem suas tradições em alto relevo na história da independência do Brasil, aonde os escravos que eram mandingueiros foram convocados no batalhão Quebra-Pedra para expulsar os portugueses dos territórios brasileiros. Muito capoeirista escravo não tinha arma de fogo, brigava com pontapé, cabeçada, rasteira, rabo de arraia, joelhada e pedrada e cacetada.
e foram os que deram a grande vitória aos brasileiros sob o comando do general Labatu. As batalhas mais duras foram em Santo Amaro, Cabrito, Pirajá e Cachoeira. Foi a maior batalha sangrenta que houve, e os capoeiristas escravos foram baluartes dessa luta. Viva o brasileiro capoeirista que soube defender a sua pátria com amor. Aqui no Museu da Capoeira existe um vídeo com os manuscritos do mestre Noronha. Já para aqueles que estão interessados em pesquisar sobre a participação da mulher na capoeira, o Alabama oferece um registro, embora tênue, indicando os pontos de vendas das baianas, como local de ajuntamento de negros e de samba, no qual aconteciam muitas das cotidianas desordem por eles noticiadas. Notícias do Alabama, Salvador, Bahia. Data: 17/3/1867. A cabeçada já não é privilégio da classe moleca. Consta que certo baronete, querendo mostrar que na capoeira era direito, numa cena de pugilato, calçou o pé e mostrou a planta ao adversário. 9/4/1867. Um episódio por causa do recrutamento. Na sexta-feira, um rapaz crioulo foi filiado por 2 aguazes da polícia que andavam por ali à caça. Disse-lhe o recrutado que era da Guarda Nacional, o que não foi bastante para que os beleguins o soltassem. Nessa contenda, vai não vai, os policiais facilitaram. O Guarda Nacional, adestrado na capoeira, calçou o pé e plantou ele na testa de um, estendendo-o no chão em regra. 12/9/1867. Que desfrute! Um agente municipal compondo de moleque capoeira vem de São Miguel e não viu o fiscal tirando a farda para jogar cabeçada. O rapaz mostra bem que em menino ninguém lhe levou a palma na mandinga no Largo do Terreiro, na prosa, no verso e no teatro. Trecho do romance O Feiticeiro, de Xavier Marques. Na guarda de palácio já se fazia ouvir a corneta no toque de silêncio. As bandas seguiam em marcha para os quartéis. Uma descia a ladeira da praça, a outra seguia pela rua direita, ambas acompanhadas dos respectivos partidários. Os moleques, tomando-lhes a dianteira, iam aos saltos, gritando, capoeirando, ao bater dos estrepitosos dobrados. Trecho da peça de teatro O Diabo na Beócia, de Alexandre Fernandes e Cílio Bocanera Júnior. Cena 5. Frimino, para um dos soldados. Chico Moreno, você vá-se embora, em atitude de capoeira. Você não aguenta estouro. Para quem vem bulir com a gente? Frimino, passando uma rasteira no primeiro soldado. Alivia o olho. Rapaz, eu não disse que você não aguentava estouro? O soldado cai e o Capadócio toma um rifle. Poema de Manuel Rosentino. Eu amo o Capadócio da Bahia, esse eterno alegrete, que passa provocante em nossa frente, branindo o seu cacete. Adoro o capoeira petulante, o cabra debochado, o terror do batuque, o desordeiro, que anda sempre de compasso de lado. Eu ontem também fui ao cais comprar um meio quarteirão de laranja de umbigo, quando de lá, sentado num caixão, vi certo Capadócio ocupadíssimo e cheio de desvelo, de agulha em pinho, suarento, aflito, consertando um chinelo. Parei e pus-me a contemplar o artista com o máximo interesse. Porém, veja o leitor como o demo as tece. Ele, ao ver-me parado, sustentando um riso muito franco, disse-me assim, com ar de poucos amigos: afomente-se, branco. Eu não me afomentei, como ele disse, mas em compensação fui seguindo calado, cabisbaixo, vendo que o Santa Cruz tinha razão. Adoro o Capadócio da Bahia, esse eterno patife, gosta de bater numa pessoa como se bate em um bife. No romance O Feiticeiro, de Xavier Marques, a figura do capoeira se entrelaça com as dos moleques de rua, indo ao encontro de bandas musicais. Na peça O Diabo de Beócia, de Alexandre Santos e Cílio Bocaneira, o capoeira aparece como Capadócio, dono do pedaço, e em conflito com a polícia. No poema de Manuel Rosentino, a sua figura se reforça como Capadócio, desordeiro, arrogante, dono de si e associado ao batuqueiro. Este poema, além de triscar na questão discursiva do negro versus branco, reporta para da marginalidade do capoeira. Existem hoje bons estudiosos que procuram desassociar da figura do capoeira baiano do passado a marginalidade, com base na realidade do mesmo possuir ocupação no mundo do trabalho. Não creio que essas coisas devam ser colocadas nesses termos. Sentir ocupação não era marginal. Talvez seja forçar demasiado a barra querer ver no capoeira do poema de Manuel Rosentino o marginal e o ocupado, trabalhador nos dias atuais, conciliado. Mas suponho que em muitos e importantes capoeiros do passado,
essas condições se conciliaram numa mesma pessoa. Ou seja, ao mesmo tempo que era marginal, era ocupado e trabalhador. Uma referência de Pierre Verger. A multidão ferve, executam-se os batuques, violão e harmônicas e palmas. Roda de samba e de capoeira ao som do berimbau. Esta referência foi retirada do livro Notícias da Bahia, de Pierre Verger. Nele, o autor flagra a capoeira nas festas populares e já neste momento associado ao berimbau. Sua mãe é uma coruja que vive num toco de pau. Seu pai um negro Angola, tocador de berimbau. Esta quadra de mote racista, já cantada na época, pelo menos servia para identificar a procedência do arco musical baiano, como proveniente de Angola. A capoeira e o berimbau juntos aparecem nessa gravura datada do século XIX. Será capoeira mesmo? Em que local? Se for realmente a capoeira em outro estado que não na Bahia, será que ela pode servir de gancho para se discutir essa história de que a capoeira com o berimbau é mesmo coisa criada na Bahia? O Americano, Cachoeira, Bahia, 8/10/1869. Fuga. Fugiu ao abaixo assignado, desde o dia 20 de janeiro do corrente ano, o seu escravo de nome Antônio do Berimbau, por gostar de tocar esse instrumento. E tem seguintes sinais: 35 a 38 anos, pouco ou mais ou menos, cheio do corpo, estatura regular, orelhas grandes e acabanadas, barba falha, que traz sempre rapada, queixo fino, maçãs do rosto bem salientes. Fala um pouco tártara e costuma às vezes embriagar-se. Foi escravo de Galdino Ribeiro de Oliveira, morador em São Gonçalo dos Campos. O anunciante gratifica com 100.000 réis a quem o pegar e levá-lo ao seu engenho. Horta. Cachoeira, 2 de outubro de 1869. Manuel José da Silva Lemos. Esta pode ser uma boa fonte de pesquisa, até porque é a quem associa a capoeira do Brasil colonial ao negro fujão. Afora o da fuga de Antônio, tocador de berimbau, nos demais anúncios pesquisados, não muitos, a palavra capoeira não foi mencionada, aparecendo, contudo, por mais de uma vez expressões como estas: andar gingando, andar descansado, negro Angola com argolinha na orelha, características que poderiam também ser atribuídas aos capoeiras ou, como no dizer de Antônio Liberac, estão inseridas na cultura da capoeira. A argolinha na orelha esquerda, segundo Manuel Querino, era também usada pelos capoeiras como insígnia de força e valentia. Manuel Querino, negro capoeira, é quem vai fixar a ancestralidade da capoeira de hoje na capoeira afro-baiana do século XIX. No seu livro Bahia de Outrora, publicado pela primeira vez em 1916, certamente se referindo ao passado do século XIX, situou a capoeira entre os costumes dos africanos no Brasil. Em Querino, a capoeira já aparece casada com o berimbau, com canto e preceitos e suas origens relacionadas ao Angola e ao Capadócio. Muitas das cismas, costumes e singularidades dos capoeiras de hoje já aparecem fixadas ou embrionadas no de outrora. Muito importante. A ancestralidade das 3 mais importantes linhagens de capoeira baiana era africana. Tio Alípio, mestre de besouro, Nhô Bentinho, mestre de bimba, e um Angola Benedito, mestre de pastinha. Filó de Hostilha e Tiago Eugênio da Costa, na ilha de Itaparica, próximo a Salvador. Tiago tinha como arma predileta o facão rabo de galo com a lâmina bem afiada para fazer, dizia ele, a barba dos valentões. Sabemos desses nomes graças ao escritor itaparicano Ubaldo Osório, no seu livro A Ilha de Itaparica. João Manuel de Freitas é outro nome. Esse teve fama nacional. O Diário do Rio de Janeiro, de 9/3/1872, noticiou ser o mesmo chefe da malta do bairro da Vitória. O crioulo mais atrevido, mais desrespeitador da família e o chefe de capoeiras mais temível que se conhecia naquela freguesia e, quiçá, naquela capital. Tio Jabaculadê,
que supõe um africano, é outro nome importante. Segundo o historiador Antônio Monteiro, em seu livro Notas sobre Negros Malês na Bahia, Tio Jabaculadê chefiava um grupo de capoeiristas famosos adestrados para enfrentar a polícia. João Grande, também conhecido como Macaco Beleza, descrito por Alfrânio Peixoto no seu livro Breviário da Bahia, como um tipo de rua, preto de meia idade, analfabeto, mas um bom falante e partidário da monarquia. Por ocasião da visita do Conde Deu à Bahia, ele se faz presente como convidado, a recepção que foi oferecida ao conde no Palácio Governamental. O seu comportamento na tal recepção foi elogiado com a frase "Baiano burro nasce morto", e se concluiu que, na Bahia, até os capadócios têm linha. Cesário Álvaro da Costa, que se destacou na Guerra do Paraguai, segundo Manuel Querindo, foi outro capoeira famoso. O já citado Tio Jabaculadê, chefe do grupo de capoeira, fazia parte do Conselho dos Assumênios, uma organização secreta dos malês, que tinha como sede a Capelinha dos 15 Ministérios, no bairro de Santo Antônio. Nessa região, além dos segredos dos malês, guardavam-se outros segredos dos homens negros, como o culto aos mortos do Bonocô, e, segundo Nina Rodrigues, era uma região de conluio de ressurreições negras. É sabido que durante o século XIX, a cidade da Bahia, Salvador, e o Recôncavo foram sacudidos por várias rebeliões negras, sendo a mais famosa delas a Revolta dos Malês, em 1835. De acordo com Nina Rodrigues, os centros desses conluios era uma capoeira que ficava pelos fundos da roça ao lado direito da capela Nossa Senhora de Nazaré, uma roça na estrada do Matatu, fronteira a Boa Vista, Brotas, e os Matos Sagradouros. Se essa capoeira que fala Nina for a capoeira instituição e não a mata rala, poderemos ter aí um foco a ser pesquisado sobre a efetiva participação dela como instituição nos movimentos rebeldes dos negros baianos, como tanto se deseja. Situado na parte baixa da cidade de Salvador, zona portuária, o Cais Dourado era uma região de forte concentração de negros, carregadores, carroceiros e, em geral, dos trabalhadores da estiva, encarregados dos serviços pesados do cais. Acredito que o Cais Dourado mereça ser pesquisado como um reduto muito forte da capoeira do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Basta dizer que, no dia da sua festa, a área destinada ao samba e à capoeira era fechada, por decisão de Lamite, o mangangão do local, para evitar a entrada dos intrusos, incluindo no meio destes a polícia. Esta foi uma região de constantes atritos dos capoeiras com a polícia, conforme revelou Antônio Viana, um bom cronista das coisas da Bahia do início do século XX. Esse vídeo foi patrocinado pelos apoiantes do nosso clube de membros. Ajude esse nosso projeto a continuar. Cheguei lá embaixo, Lenha, a panela de barro e de colher de pau. Se a gente for o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar.